Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro módulo do nosso curso de pós-processamento com Paraview. Eu sou Pedro Croft, serei o instrutor de vocês em mais um módulo e, começando hoje, na nossa sessão já de pós-processamento intermediário, passaremos aqui um pouquinho sobre os tópicos desse nosso módulo, que seria o Volume Render, um filtro que nos permite fazer a visualização das nossas células já no interior do nosso domínio. Vamos supor que a gente tenha um escoamento em uma tubulação, ou a gente tenha um volume fechado ali com um fluido, no interior que tem algum tipo de movimento. Esse filtro nos permite fazer a visualização interior, do interior desse domínio. Então é bem interessante. No módulo 2 vamos falar um pouquinho sobre vórtices, como identificá-los, e o critério utilizado para isso. Vamos falar também no outro módulo sobre isosuperfícies e como nós podemos visualizá-las. E por fim, no nosso módulo 4, vamos falar um pouco sobre o mapeamento de texturas, uma ferramenta muito interessante que pode deixar o nosso pós-processamento com um aspecto um pouco mais realista. Então vamos lá, pessoal, começando com o Volume Render, a gente vai fazer aquele esquema de sempre, eu vou passar a apresentação para vocês, e aí depois a gente entra no Paraview, fazemos um pouquinho de mão na massa. Como eu já falei, o Volume Render ele permite a visualização de todo o seu domínio, incluindo as células no interior. E os parâmetros básicos, basta você, se você fica aí a decisão do usuário, alterar o padrão de cores para deixar o domínio aí visualmente mais intuitivo, Então, se a gente tiver aí como eu havia comentado, um escoamento numa tubulação, um escoamento de água numa tubulação, a gente pode usar um esquema de cores que faça com que a fase de água ali seja azul, Então a gente consegue ter uma visão um pouco mais intuitiva do nosso resultado. Só uma observaçãozinha também, esse tipo de visualização ele exige um pouco mais do seu computador, porque ele vai ter que renderizar todos os valores ali em todas as células do domínio, diferentemente de quando a gente faz uma visualização de superfície, onde a gente está vendo somente os valores das células ali na superfície do nosso domínio, a gente vai ver também no interior dele. Para esse casinho, para esse filtro, a gente vai usar como tutorial base o Sloshing Tank. Vocês podem encontrar seguindo esse caminho aqui no OpenFOAM de vocês. Nesse caso, consiste em um tanque tridimensional que ele se move com 3 graus de liberdade. Então, ele vai fazer algumas movimentações aí, nos eixos cartesianos em x, y e z. Nesse caso, a gente tem ar e água dentro do tanque. No instante inicial, os fluidos estão totalmente parados, estão em repouso. E quando a gente começa ali a fazer a visualização dos tempos da nossa simulação, a gente vai ver que esse tanque ele vai começar a se movimentar e, consequentemente, o fluido lá dentro também vai apresentar uma resposta. Então, o primeiro passo é você fazer ali a alteração no tipo de visualização. Geralmente a gente vem em Surface ou Surface with Edges. Dessa vez a gente vai utilizar a opção Volume. Praticamente é isso que você vai precisar fazer. Como eu já falei, ele é um filtro, um tipo de visualização que exige mais do seu computador. Então é bom você não manter muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo, porque senão pode acabar deixando o seu computador mais devagar. Ou se você tiver uma máquina poderosa, aí tudo bem, aí não tem tanta importância. E como a gente já falou em outros módulos, para você fazer a alteração aí no mapa de cores, a gente pode vir aqui nesse quadradinho com o número 2 e clicar em editar, Edit Color Map. Nesse caso aqui, como a gente vai estar renderizando o volume, a gente vai precisar ter uma certa opacidade nos nossos padrões de cores, de forma que a gente consiga visualizar não somente o volume ocupado pela variável que a gente está selecionando, como também aquele volume onde a variável não está. No caso, como a gente está tratando de uma simulação bifásica, onde a gente tem água e ar, se a gente selecionar para ver o volume de água, ele não vai mostrar o volume de ar, vai ficar um espaço vazio aqui em cima, como está aqui nessa parte da imagem. Então, é interessante a gente aumentar a opacidade da escala de cores onde a água não está, no caso o valor 0 de água, que vai estar representando ali o que seria o espaço ocupado pelo ar, certo? Então, para fazer isso, a gente entra ali naquele menu de edição de mapa de cores, e onde a gente tem aqui
a nossa distribuição aqui na nossa paleta de cores. A gente consegue clicando nesse círculozinho aqui à esquerda, que é o padrão de cores aqui 0, a gente pode elevar ele aqui a um valor determinado, onde fique mais confortável para você de visualizar o volume de ar, que seria 1 menos o volume de água, né? E a gente consegue fazer a visualização de forma mais fácil do nosso domínio. Esse aqui é o resultado esperado, né? Uma comparação com o filtro Volume ativo, né? Com o filtro Surface, né? A visualização de superfície, tá? Aqui eu vou passar para vocês, tem um videozinho, né, do resultado. Eu vou mostrar para vocês qual é o resultado esperado. Aqui a gente tem essa simulação e a gente consegue ver, como eu falei para vocês, o volume de água se movimentando dentro do tanque, tá? Esse aqui é uma simulação com 6 graus de liberdade. Então vocês podem ver, além de mexer no plano de x, y e z, ele também rotaciona, né? Ele também consegue fazer esse tipo de movimentação. Mas o resultado é fundamentalmente o mesmo que a gente quer ver. A gente quer ver o volume de água se movimentando lá dentro. Então, agora, né, depois dessa primeira demonstração aqui do vídeo e também de como a gente consegue chegar, né, nesse resultado, eu vou abrir o ParaView aqui, né, para a gente poder fazer isso mão na massa. Beleza, pessoal, então estou com um casinho aberto aqui no ParaView. A gente tem o nosso domínio tridimensional, né, o nosso tanque, tá? Então eu vou habilitar aqui a visualização de superfície do campo alpha.water, né, que seria a fração volumétrica aqui de água, tá? Então, onde tem 1, né, a gente tem a água. Aí, é claro, a gente tem aqui uma interface, né, dada a interpolação aqui do método. E onde a gente tem 0, aqui, 2.6 a menos 33, a gente tem ar, certo? Então, como primeiro passo, a gente vai habilitar a visualização de volume. Aqui no meu computador eu já tinha desabilitado o aviso que ele dá, né? Porque se for a primeira vez que você fizer isso, ele vai mostrar um aviso dizendo que isso pode demorar um tempo, porque eu tenho um custo computacional alto, tá? Mas você pode botar para ele não te fazer essa pergunta de novo, né? Se você quer, justamente se você quer mesmo ativar esse recurso ou não. Você pode marcar a caixinha ali dizendo que sim, e para não te perguntar de novo. Foi o que eu fiz, por isso que não apareceu para mim, tá? Então aqui a gente já vai conseguir ver o domínio, né? Eu já também habilitei aqui um pouquinho da opacidade, né? Já aumentei um pouco, como vocês podem ver, quando eu aumento aqui essa opacidade, ele aumenta mais ainda aqui em cima, né? Mas eu vou deixar um pouco mais aqui próximo do zero, dessa forma, ok? E quando a gente der o play aqui, né, no nosso reprodutor aqui dos tempos, a gente já vai conseguir ver a movimentação do nosso domínio, né? É uma movimentação um pouco, não é tão suave assim, né? Essa movimentação, ela fica mais suave quando você salva em vídeo, mas a gente já consegue ver, né, o nosso domínio se movimentando para um lado e para o outro, né? Esse aqui é um casinho com 3 graus de liberdade, e o nosso fluido, né, a nossa água se movimentando lá dentro. Vou adiantar um pouco os tempos aqui, para um tempo um pouco mais na frente, que a gente já vai ver esse fluido já mais agitadinho aqui dentro, né? Como vocês podem ver. O fluido já subindo aqui pela parede do tanque, né? Devido a esse movimento. E é uma visualização tridimensional muito interessante, né? Que a gente consegue ver o comportamento do nosso fluido dentro do tanque, né? Isso pode ser muito implementado e utilizado em análises, por exemplo, em caminhões de transporte de líquido, né? Transporte talvez de gasolina, né? de combustíveis, onde você tem o movimento do caminhão, né? O movimento ali de aceleração, desaceleração, freios, né? E ele tem um tanque imenso, né? Com umas centenas de litros de combustível, por exemplo, ali, sendo carregados. E essa movimentação do fluido faz uma grande diferença, né? Pode ser o diferencial entre ocorrer ou não um acidente numa linha de trânsito, né? E não é o que a gente quer que aconteça. Então existem estudos no desenvolvimento de geometrias, né, desse tanque de carrega combustíveis, de forma que minimize essa movimentação de fluidos, né, como a gente pode ver aí. Então, esse tipo de visualização com certeza ajuda bastante no pós-processamento desse tipo de caso, né, que você vai conseguir ver de forma clara como que o seu fluido, né, está se movimentando dentro do seu domínio, né. No seu domínio aí, no caso, pode ser o tanque, né, de combustível, enfim, tem diversas aplicações. Então, a gente fica por aqui e o próximo módulo
já já.